Mas o tema da nossa mensagem de hoje é retirando o véu que está no coração. Chega um momento aqui do capítulo 9, que vai cair dos olhos do apóstolo Paulo algumas escamas. Escamas caem dos seus olhos. E vai chegar um momento da nossa lição hoje que nós vamos ver esse ponto. Por isso que vamos falar sobre isso, né? A retirada do véu que está no nosso coração. Vamos relembrar aqui, capítulo 9, nós vamos ler do versículo, nós paramos no versículo 9, que ele ficou 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Vamos do versículo 10 até o versículo 18. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e ele recuperou a vista, e ele foi batizado. Vamos passar aqui para essa nossa segunda parte, né? Vamos relembrar o nosso tema. No livro de Atos nós temos um tema, que é do livro que nós estamos estudando, que é Transformadores do Mundo, né? O livro mostra isso, esse poder transformador do Evangelho. Como assim? O poder do Espírito Santo que age através da palavra de Deus, convertendo um pecador e transformando a sua vida. Então, uma pessoa prega, a outra pessoa, ela ouve o Evangelho e a luz de Deus, a palavra de Deus, entra naquela vida e aquela vida, ela é transformada. Agora, uma vida transformada é chamada a transformar o mundo inteiro. Então, uma vida que se transforma pode mudar tudo. Então, temos aí, vamos pegar o exemplo das nossas crianças. Uma vida dessa, se for transformada, ela pode transformar o lugar que ela vive, a casa que ela vive, porque é assim que Deus faz. Agora, o Evangelho muda a vida, como eu disse, uma vida, mas o Evangelho pode mudar o mundo inteiro. Onde ele entra, ele transforma. Veja, Samaria. Depois do Evangelho, Samaria não foi mais a mesma. É a mesma coisa em Jerusalém, né? Jerusalém não foi a mesma, e Samaria também. Vimos no começo do capítulo 8, que quando o Evangelho chegou em Samaria, e eles eram carrancudos, eles eram pessoas difíceis, lembra? Nem queria que Jesus passasse por lá, mas quando o Evangelho chegou, que Filipe desceu, pregou Cristo para eles, a vida foi transformada e trouxe grande alegria para aquela cidade. E vamos ver uma vida transformada, né? A vida transformada nossa hoje é a vida de Saulo, tá? Quem foi Saulo? Ele disse quem ele era. Estudamos isso na semana passada. Quem foi o Saulo? Saulo falou: olha, eu sou judeu, né?
Eu venho de uma família de Benjamim, e papapá, vai falando todas as... Fui ensinado aos pés do Gamaliel, eu vivi como fariseu, um estudioso, tal. Então, resumindo, era um fanático religioso. Ele não era um cristão devotado, não, nem cristão ele era. Ele não era um crente devotado, não. A palavra de Deus chama ele mesmo de um religioso fanático. E esse religioso fanático, ele pensava que ele estava certo. Por isso ele agia na ignorância. Como todo religioso fanático que está errado age. Ele não age por maldade. Não havia maldade em Saulo. O que tinha em Saulo era ignorância. E vimos na semana passada que ela pode ir longe e nunca anda sozinha, né? A ignorância. Bom, sabemos o que a igreja pensava dele. Aqui no capítulo 9 tem um pouquinho do pensamento da igreja sobre o Saulo. O Saulo, no capítulo 9, versículo 13, ele é definido assim pelo Ananias: há muitos ouvi acerca deste homens, quanto males tem feito aos teus santos e em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, né, lá de Jerusalém, para prender, para levar preso, levar eles embora lá. Então, eles tinham uma concepção de Saulo como o grande carrasco, e é assim que ele foi. Ele não foi só o principal dos pecadores, como ele diz, ele foi o principal carrasco que a igreja conheceu, porque ele realmente era ousado. Ele pegava a carta lá de Jerusalém, ele atravessava o país de um lado para o outro para pegar cristão e prender. Aí ele chegou no limite, né? Aí ele abusa. Aí, fala assim, aí a pessoa foi ignorante mesmo. Ele pegou cartas, respirando ameaças e morte contra os discípulos, conforme fala o capítulo 9, e foi lá em Damasco para prender os cristãos, levar preso para Jerusalém. Modus operandi dele: primeiro, invadia as casas, tirava os crentes, depois levava para o tribunal, tentava fazer eles blasfemar. Ah, conseguiu fazer blasfemar? Vitória. Ah, não conseguiu a blasfêmia. Então, ele dava o voto contra aquela família, contra aquela pessoa, para que morresse, tá? Para que de alguma forma eles fossem mortos. Pessoalmente, ele não matava, mas ele era o carrasco que levava até a morte, tá bom? Então, no dia que ele se converteu, o projeto dele era esse do versículo 1, né? Respirando ameaças e mortes, querendo prender, fazer blasfemar, e se deixar, mandava matar, né? O que nós perguntamos a semana passada: um homem assim pode mudar? Será que pode? Pode alguém como Saulo ser tocado pelo Espírito Santo? Pode alguém como Saulo ouvir o chamado de Deus e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor? Pode uma pessoa como Saulo dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pode alguém como Saulo ser usado para a glória do seu santo nome? O principal dos pecadores se tornar o principal dos apóstolos? A resposta é sim, quando a luz de Deus brilha sobre nós e o véu da cegueira ele é retirado. Então, se a luz brilhar, as escamas cair dos olhos, aí qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Deus, ele pode usar qualquer um, inclusive o principal carrasco da igreja, né? Então, irmãos, depois dessa visão, ele foi transformado. Ele conta 2, 3 vezes a mesma visão que ele teve. E uma das coisas que ele fala assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando aquela luz brilhou, é como se ele estivesse dizendo: eu entendi que aquilo não era normal, eu entendi que aquilo vinha dos céus. E aí eu perguntei: quem és tu, Senhor? E aí ele disse: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. E simplesmente depois disso ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Há uma transformação. Então ele está transformado. Aqui, irmãos, no versículo último que nós lemos, no versículo 9, ele esteve 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu. Depois, o próprio Senhor fala para o Ananias o seguinte, fala: Ananias, ele está lá orando, esperando por você. Você vê um homem transformado.
aquele carrasco, valente, violento, ele está sendo carregado por outra pessoa. Aquele homem cruel, aquele homem que agia pelo fanatismo religioso, agora ele está debaixo de oração, ele está debaixo de jejum, esperando a segunda ordem que vai vir. Essa ordem, ele sabe, não é do Sinédrio, essa ordem vai vir dos céus, vai vir do próprio Deus. A única coisa que ele faz em 3 dias é orar e esperar o socorro que vem de Deus. Eu até me arrisco a falar o seguinte: o Saulo, ele nunca esteve tão perto de Deus. Eu estou dizendo Saulo, porque o apóstolo Paulo, ele viveu outros momentos, tá? Mas o Saulo, como Saulo, aqui e depois de convertido, não teve um tempo que ele teve tão próximo de Deus, sozinho, trancado num quarto, orando a Deus, jejuando, esperando. Então, quando uma pessoa está lá, solitária, está sem rumo, ela está meio perdida, a gente não pode dizer que ele está sem rumo, ele estava sem rumo quando alguém pegou ele pela mão e levou. Agora, ele está sob o controle do Espírito Santo, e até os 3 dias se acabar, o Espírito Santo não disse nada, e ele não se moveu para lugar nenhum, ele não pediu para ninguém tirar ele de lá, porque ele está debaixo do Espírito. Ele sabe que a resposta de Deus vai vir, que Deus vai agir, que em visão vai entrar um homem, vai bater na porta da casa dele, vai fazer toque, 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 e ele vai dizer: quem és? O meu nome é Ananias, irmão Saulo, Deus me enviou aqui para que você pudesse voltar a enxergar e para que você recebesse o Espírito Santo. Meus irmãos, ele nunca esteve tão perto de Deus quanto nessa dependência. E parece que quando nós estamos fracos, caídos, esse é o momento que nós nos aproximamos de Deus. É o momento que Deus, meus irmãos, a gente pode sentir a mão dele. Sabe, aquele versículo de Salmo, no capítulo 42, que o salmista fala: eu sou pobre, eu sou necessitado. Estão lembrados desse versículo? Eu sou um pobre necessitado. E na continuação do versículo ele diz o quê? Mas o Senhor, Ele cuida de mim. Antes desse momento, ele não se sentia pobre, ele não se sentia necessitado, ele achava que ele não precisava de ajuda de ninguém, ele era autossuficiente, o homem era nervoso. Mas agora, caído, agora, cego, agora, que ele está ali, não é ninguém. Antes era um Saulo de Tarso, agora ele não é ninguém. E quando nós não nos sentimos ninguém, eu não sou ninguém, aí, meus irmãos, Deus pode falar conosco. Estamos no nosso nível e deixamos Deus no nível dele. Nós estamos no nosso nível de ninguém, para que Deus, Ele possa ser Deus na nossa vida, e Ele vai agir. Ele orou, ele jejuou, e agora ele está esperando, e nessa espera, vai bater na porta dele. Olha aqui, Deus, Ele usa a crise para nos realinhar. A gente viu um pouco disso na semana passada, mas Saulo, ele viveu uma crise, cego, inativo, precisando de ajuda e precisando de uma direção espiritual. Aquela crise serviu do quê? De tempo de reflexão, Então aqueles 3 dias ele podia pensar: quanta coisa eu fiz que eu não devia ter feito, que bobagem eu fiz nesse meu fanatismo religioso, como eu agi errado. Meditar na situação caótica que ele se encontrava, porque estava cego, e ele não podia mudar aquela situação, ele não tinha controle nenhum sobre a sua cegueira. Então ele só podia orar, pedir misericórdia de Deus. Que bom quando nós só podemos orar e pedir a misericórdia de Deus. Meditar no futuro, nas promessas de Deus, porque quando Deus estava falando com ele lembra isso lá no capítulo 22, no capítulo 26, que Deus disse para ele: olha, você vai ser muito usado, e você, para mim, como ele falou aqui para o Ananias, é um vaso que eu escolhi, eu vou te usar para converter os gentios das trevas para as luzes,
e muitos judeus também. Então, quando Deus falou com ele, Deus fez essa promessa: eu vou te usar. Então, ele estava nessa espera, meditando sobre o mal do passado, sobre o presente caótico, as promessas do futuro, né? Só que a meditação dele ia além, ia debaixo de oração. Por isso aqui no versículo 9 não, no versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, tá? E versículo 10 ainda, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um certo homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. A gente fala que as crises têm dois lados. Primeiro da humilhação, né? Que a gente realmente, Deus trabalha na nossa vida, humilhados, né? Então Deus, Ele está ali, né? Como se alguma coisa estivesse pesando na nossa cabeça. E o lado da misericórdia, Deus trabalhando por nós. Veja só, a humilhação é Saulo inativo, como está escrito lá, cego, precisando de ajuda, precisando de direção, inativo. Humilhação, orando, jejuando, tá? E não é só humilhação, tem o lado da misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando para humilhar o Saulo, Deus ele estava trabalhando na vida de outras pessoas. Saulo ele não podia ver isso, mas Deus estava fazendo. Ao mesmo tempo que ele deixa Saulo cego, ele vai lá na casa do Ananias, um homem importante, um crente de verdade, um cristão de verdade, chamado na Bíblia de piedoso, nós vamos ver já já. E Deus vai lá na casa dele e diz: Ananias, eu tenho um trabalho para você, Ananias. Você vai lá na rua direita, na casa de um tal de Judas. Na casa dele tem um homem chamado Saulo, de Tarso. É o seguinte, Ananias, ele está orando, tá? Ele está orando, né? E ele, numa visão, ele viu que entrava na casa dele um homem chamado Ananias. E esse tal de Ananias, que é você, né? Vai colocar a mão na cabeça dele para ele enxergar novamente. Então veja que Deus trabalha ao mesmo tempo no Saulo e ele trabalha paralelamente no Ananias, para que o Ananias pudesse ajudar o Saulo. Então, o que Jesus queria de Saulo? Saulo preso, Saulo enjaulado, Saulo inativo. Bem, Deus pode até usar um confinamento aqui, como ele fez em 3 dias, mas qual é a vantagem do evangelho de Saulo ficar desativado? Uma pessoa que era tão ativa para o mal, ela pode ser ativa para o bem. Então, Deus não queria ele enjaulado. Deus disse tanto para Saulo quanto para o Ananias, tá bom? O que ele queria. Aqui, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo 26, nós temos aqui na tela, do versículo 16 até o versículo 18, e vamos ler aqui na tela, né, porque já está resumido, que Jesus disse para o Saulo: te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Ele falou isso no dia da conversão. Eu te apareci por isso, Saulo. Você vai ser uma testemunha, você vai ser meu ministro. Depois falando sobre os gentios e os judeus, livrando-te deste povo e dos gentios, que agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Então, o meu trabalho com você é te usar. Você vai ser usado para levar o evangelho até os gentios. E para esses que estão te prendendo também. Agora, ao mesmo tempo, ele falou lá para o Ananias, aqui no capítulo 9 e no versículo 15, quando o Ananias, ele recusa. Jesus disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vai.
né? Porque eu vou usar ele. Esse aqui é um vaso escolhido. Vai levar o meu nome para gentios, para reis, para os filhos de Israel, e eu vou mostrar que ele vai sofrer muito. Então, irmãos, o que Jesus queria de Saulo, queria que ele trabalhasse muito, e ele ia sofrer muito também. Bom, ele fez a igreja sofrer muito. Então ele podia entender esse sofrimento. Está aí uma coisa que ele podia entender, o sofrimento que ele passava. E ele podia entender também as pessoas que o faziam sofrer, porque ele já esteve do outro lado. Então, quando ele era perseguido, ele não odiava aquelas pessoas. Quando ele foi preso em Jerusalém, ele explicou: eu era um de vocês, eu pensava como vocês, eu agia como vocês. Então nós conseguimos entender uma pessoa quando nós passamos pelos mesmos problemas daquelas pessoas. E qual era o problema de Saulo? Cegueira espiritual. E Deus está falando para ele: olha, você vai abrir os olhos de muita gente. Agora, o Saulo, ele sabe o que Deus quer da vida dele. A pergunta que a gente faz aqui no fim, né, e você? Você sabe o que Jesus quer para a sua vida? Então, as pessoas têm que saber, o que será que Jesus ele quer de mim? Irmãos, quando a gente tem resposta para essa pergunta, ninguém vai te desalinhar, ninguém vai te tirar, né? Se a pessoa ficou tirando, o outro não vai tirar. Ninguém vai te impedir de fazer aquilo que Deus mandou que você fizesse. Por quê? Porque Deus te comissionou. Então, nós temos que ter certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quando nós temos essa certeza, nós nunca vamos parar. Isso é fato. Vamos continuar aqui, né? O Ananias, ele é comissionado, né? Quem que é esse Ananias? Bom, aqui no versículo 11, no versículo 12... fala pouco sobre ele, né? Perdão, no versículo 10, fala muito pouco. Fala que ele era de Damasco, fala que ele era um discípulo do Senhor, tá bom? É só lá na frente, meus irmãos, é só lá no capítulo 22, que vai dizer que ele era um homem piedoso conforme a lei e que tinha um bom testemunho dos judeus. Então ele não era qualquer pessoa. Com certeza absoluta, Ananias, ele era o líder espiritual da cidade de Damasco, e ele convivia com os judeus da sinagoga. Ele ainda não tinha abandonado a sinagoga, porque houve um tempo que os cristãos, eles podiam ir para a sinagoga, crendo em Jesus Cristo, até serem expulsos da sinagoga. Então ele era um homem influente, ele era um cristão de verdade, piedoso, tinha bom testemunho de todos. A ordem de Jesus: ir para a rua direita, se encontrar com Saulo, colocar a mão sobre ele, para ele voltar a ver. Essa era a ordem. Coisa simples de fazer. Você vai naquela casa, naquela rua, naquela casa, né? Você vai encontrar um certo homem, você vai colocar a mão na cabeça dele e você vai orar por ele. Tá bom? Tá bom, né? Só que ele resistiu. No versículo 13, ele falou: Senhor, há muitos. O que isso significa? Se ele falasse assim, há muito, então seria num passado distante, tá? Mas quando ele fala assim, há muitos ouvi, ele está dizendo que muitas pessoas estavam falando a mesma coisa, ou seja, esse homem é um homem mau, esse é um perseguidor da igreja, esse homem é violento, esse homem é perigoso, esse homem não é flor que se cheire. E aí no versículo 14, e ele tem poder dos principais dos sacerdotes para aqui prender todos que invocam o teu nome. Mas, Senhor, o Senhor está mandando eu ir falar com Saulo de Tarso? O Senhor não sabe quem é Saulo de Tarso? Ele é um homem muito mau, ele está aqui para nos prender todos que invocam o teu nome, Senhor. Veja só, ele não compreendeu a ordem que Jesus tinha dado. É porque também, meus irmãos, ele estava com medo. O medo faz parte da nossa vida. Eu disse na semana passada sobre o medo. O medo não é ausência, não é coragem, né? Falamos sobre coragem. A coragem não é ausência de medo. Medo a gente tem. A coragem
é você dar o passo seguinte. Então, quando você dá o passo seguinte, não quer dizer que você não está com medo, tá? Quer dizer que você foi. Coragem é ir. Coragem é você sempre dar o passo seguinte, como fez o Davi. Estava lá, né? De repente, meus irmãos, pode bater um temor alguma coisa, mas ele foi o único que no meio daquela montanha deu um passo seguinte. Ele disse, não, eu vou, né? Eu vou. Enquanto todo mundo estava tremendo, não dava o passo seguinte, ele deu o passo seguinte. Então, na nossa vida, é muito importante a gente ter coragem, ousadia, aprender a sempre marchar, a dar o passo para frente, tá bom? Então, ele resistiu, o passado de Saulo trouxe esse temor. Ele mostra que ele conhecia Saulo, e só para lembrar, é medo, tá? Não é rebeldia contra Deus. Aí, temos a obediência de Ananias. Então, no versículo 15, Jesus explicou, não, Ananias, pode ir, ele é um vaso escolhido, eu vou usar muito a vida dele, ele vai ser um pregador dos gentios, vai sofrer muito, Ananias, vá lá, né? Porque eu estou mandando, você vai. Olha, ele entendeu e ele foi. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, nós não precisamos entender a vontade de Deus para cumprir a vontade de Deus. Aí eu só vou cumprir quando eu entender. Não. Jesus disse, olha, o que eu estou fazendo para vocês, vocês não vão entender agora. Lá na frente vocês vão entender, tá? Eu vou lavar o pé de todo mundo, né? Aí pode ser que tenha uma resistência, pode ser que tenha um Pedrão lá que resiste. Mas a gente tem que obedecer sem entender mesmo. Obedeça, se Deus falou, está dito, está na palavra, eu vou obedecer, eu vou falar o que Deus mandou. Pronto, é assim, né? Então tem muita coisa que só vamos entender muito tempo depois. E aí o mais bonito dessa história aqui é a abordagem, no versículo 17. Então Ananias foi, ele entrou na casa, impondo-lhes as mãos, é tudo que nem Jesus falou, né? Você vai colocar a mão na cabeça dele, você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar. É isso aí. Só tinha que fazer isso, entrar, colocar a mão na cabeça, orar, e aí o Saulo, ele ia enxergar. Só que, irmãos, em Cristo Jesus, a gente sempre é tocado para fazer algo mais. E tem algo mais na abordagem do Ananias. O que é o algo mais? É o título que ele dá para Saulo. Ele chega e fala assim, irmão Saulo. Saulo nunca esqueceu isso. Ele lembra isso quando ele está contando a história lá na frente. Ele fala assim, que ele veio e ele falou assim, irmão Saulo. Já é um irmão. Não, mas ele não era o perseguidor, o terror, não era ele que saía apavorando, dava sacode no coitado dos cristãos e tal. Era, mas agora já chegou, irmão Saulo. Isso aqui, irmãos, já pensou o Saulo recebendo essa palavra de um cristão? Não dá vontade de ser um cristão? Por quê? Porque aquele que eu persegui não me perseguiu, não me odiou. Ele não me ofendeu, pelo contrário, ele está mostrando o amor. Então, o Ananias, ele foi além, né? Ele chama Saulo de irmão, e isso é transformação, de carrasco ele virou irmão, né? Por isso tem essa pergunta, como é que ele se sentiu ao ser chamado irmão? Como é que a gente se sente quando a gente espera um tapa e vem uma flor? Então, como é que a gente se sente? Ananias explica para Saulo o que Jesus lhe disse, né? Ele diz assim, olha, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então aqui, eu estou aqui a trabalho do Senhor Jesus. Aqui eu tenho uma missão. A minha missão são duas. Primeiro, é você voltar a enxergar. Eu vou orar para você, né? E você vai voltar a enxergar. A minha segunda missão é que você seja cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, ele foi com essa missão e ele cumpriu a missão dele. Aí no final do versículo 17,
né? Diz que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. No versículo 18, tá? Está escrito assim: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Como? Não era escama, era como escamas. As escamas que caíram dos olhos de Saulo. O que são escamas? São placas que formam uma capa protetora. Os peixes têm. Os tubarões têm. Uma capa. Aquilo ali são escamas. Se fosse o ser humano, ele colocaria uma capa mesmo, sabe? Uma armadura. Aquilo ali são escamas. Para nós seria. Tá bom? Então, para quê? Para não penetrar nada ali. Só que isso colocado na cabeça, isso veda os olhos. Então, é como se Saulo usasse um venda-olhos. Escama nos olhos, venda-olhos. Veja só, as escamas do peixe não estão nos olhos do peixe, estão no corpo do peixe. Para impedir que coisas lá de fora peguem no peixinho lá. Então, nos olhos é diferente. Isso aqui é para tampar a visão, para que ele não conseguisse enxergar. O que representava essas escamas? Primeiro, representa a cegueira espiritual, cegueira mesmo. Como assim, pastor? Saulo só via o que ele queria, ou o que o diabo mostrava para ele. E assim é a vida de muitas pessoas. Só enxerga o que quer, só enxerga o que o inimigo mostra. Seja a idolatria. O inimigo colocando idolatria no coração de uma pessoa, não consegue enxergar alguma coisa a não ser as imagens. A maldade, às vezes é isso que toma conta dos olhos de uma pessoa. Ser mal, sabe? Ser como o Saulo era, achando que era justo demais e coisa assim. Bom, é fato também. Então o inimigo nos cega de muitas formas. E assim são todos os cegos espiritualmente. Eles não conseguem ver Jesus, eles não conseguem ver, não conseguem enxergar a graça de Deus. Paulo explicou isso para nós. E explicou de uma forma bem clara. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 14. Os seus sentidos, vamos ler do versículo 13. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Os judeus têm um véu. Eles têm um véu na cabeça deles. É o véu do farisaísmo. É o véu do legalismo, da justiça própria. Mas não é só judeu, qualquer incrédulo. Aqui que o Paulo está falando dos judeus. Eu estava falando da nossa classe, porque agora a gente tem uma classe aqui, né? Meio fajutinha aqui, que é meio às pressas, as coisas, mas nós temos a nossa classe. Eu estava falando para os irmãos nessa classe, eu fui falar da classe, agora esqueci que eu ia falar, né? Gilberto, né? Vamos ler aqui o versículo de novo, que Deus dá às vezes, versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Os judeus, agora lembrei, eles só vão até o livro de Malaquias, você sabe que só vai até o livro de Malaquias, e o livro de Malaquias, ele não encerrou a Bíblia para eles, e aí não tem evangelho lá, a não ser profeticamente. Lá não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Lucas, não tem João. Como é que o judeu, ele vai ter luz, se não tiver a luz do Evangelho?
O Novo Testamento é a luz que nos faz ler o Velho Testamento. É pelo Novo Testamento que você consegue enxergar a verdade do Velho Testamento. Não tem jeito de você ler o Velho Testamento sem a luz do Novo Testamento. Por isso, irmãos, eles têm um véu na cabeça deles. Eles não conseguem enxergar a cruz. Eles não conseguem enxergar a graça de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Eles não conseguem enxergar. Para eles, Jesus não é ninguém. Para nós, nele estava a vida. Para nós, meus irmãos, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele. Nada, né? Ou seja, para nós, Cristo é tudo. Agora, como Cristo pode ser tudo, se eles têm um véu na cabeça? Mas eu disse, esse véu pode ser o da idolatria, pode ser o da maldade, pode ser qualquer outra coisa que te impeça de ver a luz do Evangelho. Então, o que aconteceu quando elas caíram? Vamos voltar lá para o livro de Atos, no capítulo 9. Atos 9. Diz que as escamas caíram, não é? No versículo 18, nosso último versículo. Logo caíram como escamas, e ele recuperou a vista. Então, quando as escamas caíram, ele voltou a enxergar. Tudo o que o impedia de ver Jesus caiu por terra. Ele foi libertado da tradição, ele foi libertado do legalismo, do farisaísmo, do sabatismo, de tudo isso, tudo que impede de chegar até a cruz. Ele foi liberto de tudo isso. Então, continuando, a última frase é: e ele foi batizado, né? Por uma questão, meus irmãos, de entender melhor, eu acho que é importante explicar. O batismo de Saulo lavou pecados, porque temos um versículo no capítulo 26 que diz assim: e aí esses soterobatistas, né? Então eles fazem o seguinte: eles proclamam uma salvação pelo batismo, tá? Capítulo 26, versículo 16. Levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, testemunho das coisas que tem visto, como daqueles que ainda te aparecerei. Será que é esse o versículo? Deixa eu ver. Acho que é capítulo 22, né? Deixa eu ver aqui o capítulo 22. Capítulo 22, deixa eu ver aqui. Isso, versículo 16, capítulo 22. Agora, por que te detens? Levanta, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, tem uma outra tradução aqui, que diz assim: levanta-te e batiza-te. Você sabe que o original não tem vírgula, não tem nada, e dependendo de onde você coloca a vírgula, você muda completamente o sentido, não é verdade? Então, originalmente, levanta-te, vírgula, e batiza-te, vírgula. Lava os teus pecados invocando o nome de Jesus. Isso é o que está escrito no original. E quando se lê corretamente, você não tem confusão. Se você mudar a vírgula aqui, levanta-te, batiza e lava os teus pecados, a pessoa vai pensar que o batismo faz o quê? Lava os pecados. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque hoje eles produzem Bíblia a gosto do freguês. Não é verdade? Hoje é tudo a gosto do freguês. Não é o batismo que lavará os nossos pecados. Romanos 10, 9.
Se você se converter do seu coração, só que a tua boca confessar e com o seu coração você crer, o que vai acontecer? Você será salvo. Então a salvação vem de você invocar o nome de Jesus. Não tem nada a ver com o batismo. Então ele foi batizado, mas ele não lavou os pecados dele no batismo. Os nossos pecados são lavados aonde? No sangue do Cordeiro. Entenderam? É ali que nós lavamos o nosso pecado. Só Jesus Cristo salva. Não é Jesus, mais batismo, mais lei, mais sábado, mais penitência. É só Jesus. É só pelo precioso sangue de Jesus que nós somos salvos. Por isso tem que rechaçar a doutrina. Aqui eu coloquei sótero batismal, porque é salvação pelo batismo, né? Ou regeneração batismal. Que a pessoa se lava, se cura pelo batismo. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Então quero terminar só mencionando 3 fatos da conversão de Saulo, né? Primeiro, o evangelho é para todos, até mesmo para o principal dos pecadores, tá? Principal. Não há casos perdidos para Jesus. A salvação é para todos. Segundo, o evangelho, né, une todos, une pessoas de lados opostos, como Saulo e também como Ananias. Eles estavam em lados opostos. Ananias seria preso por Saulo e levado para a justiça impiedosa e talvez seria morto. E aí chega o evangelho, brilha no coração de Saulo, e aquele que era para ser o carrasco passa a ser dependente, agora ele precisa completamente do Saulo, une todos, e o Ananias não trata ele com desprezo, mas trata ele como irmão. O evangelho transforma todos. No capítulo 9, no versículo 21, vamos ver na semana que vem, que tem uma questão aqui, versículo 21, todos os que ouviam, estavam atônitos, ouviram que ele tinha se convertido, que o Saulo tinha se convertido. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. São os ímpios que estão falando isso, são os incrédulos. Ué, esse homem aí não veio para prender esse povo? Esse homem aí não veio para, dar fim no evangelho? Então, houve uma transformação visível. O evangelho é para todos, une todos e transforma todos. Amém?